Para fechar, com chave de ouro, vamos dizer assim, eu chamo e convido a nos falar o meu querido colega, desembargador Vitor Marcelo, o desembargador Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, desembargador eleitoral de 2020 a 2022, membro do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Desembargadores, professor da nossa Escola da Magistratura, e ele vai nos brindar com a sua fala sobre prova médica e diretrizes técnicas. Com a palavra, desembargador. Vou falar do púlpito. Eu tenho 1,64 m, então, se eu falar sentado, o pessoal não me vê direito. Então, prefiro falar daqui. Bem, primeiro, boa tarde a todos. É uma satisfação participar desse painel, né, que é presidido pela desembargadora Jaqueline Montenegro, uma desembargadora conhecida por todos nós. E vejam, eu não vou falar isso para angariar simpatia, porque ela já é minha amiga. Não é isso. Mas eu tenho que realmente render homenagens à sua cultura, à sua retidão e à sua competência, tá, no meio jurídico. E vejam só, hoje nós nos reunimos para falar sobre saúde suplementar. Essa iniciativa partiu, na verdade, do nosso presidente, Jean Albert, do IMB, que me deu a honra, né, e a missão de organizar os temários, enfim, todo o conteúdo programático. E o que eu tentei fazer? Buscar os melhores. Buscar os melhores para que a gente pudesse ter um dia proveitoso, e me parece que assim foi, né? E, de todos que falaram, eu que tenho menos, né, conhecimento nessa área de saúde, e me arvorei a falar ao final, e, à medida que eles foram falando, eu fui ticando, né? E não sobrou quase nada, mas eu vou, obviamente, né, falar. Modéstia, não acreditem. E vejam, eu queria fazer, antes da minha fala, como coordenador do evento, alguns agradecimentos. Eu queria agradecer, né, primeiro, ao presidente do IMB, pela sua administração, não só desse evento, mas de todos os eventos que tem feito, e aí cumprindo com a missão do Instituto, que é disseminar cultura jurídica. Então, muito obrigado. Ainda temos vários eventos para o final do ano. Acompanhem pelas redes sociais, como ele pediu. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a Confederação Nacional de Saúde. Antônio, muito obrigado. Leve lá nosso agradecimento, Confederação. A Federação Nacional de Saúde Suplementar também. E eu queria fazer um agradecimento assim, especial ao público, a vocês, advogados, estudantes, magistrados. E aí não posso deixar de citar aos alunos da Fundação Oswaldo Aranha, né, que estão aqui presentes, de Volta Redonda, aos alunos da Universo, Universidade Salgado de Oliveira, que também estão aqui presentes, porque esse evento precisa da participação tanto de magistrados, advogados e dos estudantes, aqueles que estarão daqui a pouco tratando dessas questões. E um detalhe, nós temos estudantes também do curso de medicina, não só do curso de direito, mas também alunos do curso de medicina de ambas as instituições, né, para que aqueles que daqui a pouco estarão atuando como médicos já compreendam como funciona toda essa sistemática da saúde suplementar e também da responsabilidade civil, e fiquem atentos ao Estatuto do Paciente, na verdade. Vejam, eu separei algumas questões importantes. Quando falamos de saúde suplementar, como disse o desembargador Ricardo Alberto, ele serve para complementar exatamente o quê? O SUS, o Sistema Único de Saúde, não é verdade? E nós que temos plano de saúde, obviamente, podemos fazer uso do SUS. Isso é importante. Mas hoje nós temos mais de 50 milhões, como foi dito, de pessoas usando plano de saúde. E eu separei alguns dados aqui. Em 2025, 157 mil novos processos envolvendo saúde suplementar foram distribuídos, né? Isso significa um aumento de 8,2% em relação a 2024. Né? Em 2023, as empresas que compõem o sistema todo que cuida da saúde suplementar, elas tiveram um gasto de 5,5 bilhões cumprindo
ordens judiciais. Isso representa um aumento de 36,2% em relação a 2022. E aí, temos um outro dado importante. 80,8% das reclamações registradas na ANS em 2025 são de natureza assistencial, ou seja, ligadas às restrições e negativas de coberturas. Vimos o nosso presidente da ANS, Dr. Vadir Damus, falar sobre a atuação da ANS, falar da preocupação dele com as decisões judiciais, que mexem, muitas vezes, no cálculo atuarial, no equilíbrio dos planos, e isso é uma preocupação que, efetivamente, nós temos. Mas o judiciário não é um vilão quando ele concede tutelas, liminares, quando o cidadão vem ao judiciário buscar essa proteção. E aí eu separei um outro dado do CNJ, que entre agosto de 2024 e julho de 2025, 69,5% de liminares, tutelas, envolvendo questões de saúde suplementar, foram deferidas. Tutelas. Depois você tem toda aqui uma questão de instrução probatória, né? E aí, o que acontece no final? No final é o seguinte, 87% dessas ações são procedentes. Ou seja, a maioria das tutelas são confirmadas. Então, nós temos que pensar o que está acontecendo para buscarmos soluções. Vejam, e aí, tentando ser o mais didático possível, e deixem eu organizar aqui o meu tempo, dizem que palestra boa é palestra rápida, mas se ela for rápida, não precisa ser boa, porque todo mundo gosta a si mesmo, né? Então, mas eu vou aqui controlar o meu tempo. Vejam só, o que nós precisamos rapidamente comentar? Que nós temos um marco legal, que é a Lei 9.656, de 98. Essa lei cuidou aí de regras para os planos de saúde, para as seguradoras também, de assistência médica. E o que essa lei estabelece? Nós temos plano de saúde. Pós essa lei, quer dizer, 1º de janeiro de 1999, e os que são anteriores. E aí tem um detalhe que é importante. Para os contratos anteriores, não adaptados à nova lei, anteriores a 1999, os chamados planos antigos, aplica-se a lógica contratual pura. Eu tenho que entender o que está no contrato. Agora, para os contratos que são assinados após essa data, o que nós temos como regra? E aí eu preciso explicar isso para vocês. A cobertura ela é obrigatória, ainda que eu tenha o contrato silente ou com uma cláusula abusiva proibindo alguma cobertura. Isso aqui é importante a gente destacar, porque fará uma diferenciação daqui a pouco. E existe um outro problema que merece destaque, e aí nosso querido Ricardo Alberto explicou, é quando a gente tem a limitação da segmentação do contrato. Eu posso fazer um contrato de prestação meramente serviço ambulatorial. E aí, vejam, meramente ambulatorial. E posso fazer um contrato onde eu tenho uma cobertura de internação. Eu não posso querer aplicar a um plano de cobertura meramente ambulatorial regras que são do outro plano, que eu não, obviamente, firmei, não assinei. Então, eu preciso destacar isso, né? Eu tenho que entender os limites daquilo que foi efetivamente contratado. Perfeito? Aí, vamos avançar nessas ideias. O que acontece? Imaginemos o dilema que um magistrado vive, e nós, na segunda instância, vivemos na seguinte situação. Agravo, chega ao nosso gabinete,
porque uma tutela foi indeferida. E qual era o pedido da tutela? Uma série de tratamentos para a questão da TEA, né? E aí você tem musicoterapia, um pedido, você tem um rol de solicitações que criam um dilema para o magistrado. Eu até separei aqui, só para ilustrar, e aí, como eu não uso PowerPoint, às vezes, está aqui, ó, separei aqui. Os pedidos são tratamento multidisciplinar intensivo, método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, musicoterapia. E aí o plano de saúde nega, alegando que os procedimentos não constam integralmente do rol da ANS e que não há comprovação científica suficiente. E aí, nós temos que apreciar esse pedido. Esse é só um exemplo de vários outros que chegam aos nossos gabinetes. E aí tem um detalhe. Hoje nós estamos falando aqui de saúde suplementar, mas eu tive a honra de, durante aproximadamente 2 meses, compor o colegiado de Câmara de Direito Público com a desembargadora Jaqueline Montenegro, e aí lá a questão é diferente, porque era SUS, né? Aí nós tínhamos também pedidos envolvendo o SUS, mas aí é outra dinâmica, não merece aqui comentários nesse instante. Mas tive a oportunidade de aprender muito com a desembargadora Jaqueline, as dúvidas iam no gabinete dela, e ela gentilmente me orientava. Então, mas é verdade, lembrei disso agora, lembro? É porque o tempo passa, né? Já tem uns 2 anos. São 3. 3? Olha só. Muito bem. Mas aí vejam, o que acontece? Quando chega uma demanda no judiciário, o magistrado, o que ele faz? Ele busca verificar quais são os comprovantes, quais são as provas que instruem o pedido. E lá há, geralmente, uma prescrição, um laudo do médico que acompanha aquele paciente. Às vezes tem estudos de psicólogos, enfim, uma série de laudos anexados àquela inicial, ou no recurso, que chega à segunda instância. Muito bem. Nesse momento, é necessário que o magistrado tenha uma cautela. Em que sentido? Você tem um plano fazendo uma negativa de cobertura e um requerimento, onde vem um laudo médico dizendo que há risco de morte, na verdade, e um pedido de tutela de urgência. Aqui há de se ter cautela. Existem situações em que é possível se aguardar a produção de uma prova técnica ou ainda um caminho que eu vou explicar já, fixado por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu tenho que verificar? Se ali há um risco iminente de morte e se eu tenho que conceder a tutela, porque eu não vou deixar de fazer isso para discutir cláusulas contratuais. O desembargador Alexandre Cisini uma vez disse para mim o seguinte: entre a discussão do contrato e salvar a vida, eu vou salvar a vida. Depois a gente vê como a gente resolve essa questão. Mas existem situações que eu posso, primeiro, buscar uma prova técnica. Mas, para isso, eu também preciso comentar, principalmente voltado para os estudantes, um detalhe importante. O plano de saúde pode regularmente negar uma cobertura requerida pelo seu usuário? Pode. Existe um regramento, existe resolução da ANS para tal fim. Vejam só, existem prazos para que sejam dadas respostas pelos planos de saúde. Eu anotei aqui, mas a gente sabe. Você tem um prazo de 7 dias úteis para os procedimentos mais simples, 14 dias úteis para operações
e procedimentos mais complexos. E se for urgência ou emergência, aí não tem prazo, imediatamente deve ter a resposta do plano de saúde, ela deve ser dada. A negativa, ela pode ser feita obedecendo critérios rigorosos previstos na resolução, e aí eu trouxe a resolução, que é a resolução da ANS 566/2022. Vejam, o que é necessário para que esse procedimento de negativa seja considerado regular? Primeiro, comunicação por escrito e de forma fundamentada, indicando motivo técnico ou contratual específico. E aí tem um detalhe, não basta uma expressão genérica, fora de cobertura. Eu tenho que motivar. Informação sobre procedimento alternativo coberto pelo plano. Terceiro, comunicação simultânea ao beneficiário e ao médico assistente. Quarto, identificação do médico auditor. Ocorre que, muitas vezes, a negativa, na maioria das vezes, a negativa não é feita obedecendo à resolução da ANS. Você tem a negativa, procura o cumprimento dessas regras e elas não foram cumpridas. Isso já é um motivo para o magistrado até conceder aquela tutela, porque você tem uma indicação médica, você tem um procedimento não cumprido de forma adequada, uma negativa de cobertura irregular, mas nós ainda podemos avançar. Podemos avançar por quê? Porque há algum tempo, já há uma evolução nesse sentido jurisprudencial, aquele laudo unilateral do médico que assiste o paciente e que instrui a inicial, ele era reconhecido como se tivesse presunção absoluta. E, ao longo da evolução jurisprudencial, da análise dos casos, nós começamos a mitigar. Não se pode dar uma, vamos dizer assim, absoluta certeza daquilo que consta de um laudo que é produzido por um médico que atende o paciente e que, muitas vezes, ele prescreve um procedimento por convicção dele, mas que, às vezes, pode não ser aplicável àquela situação ou àquele paciente, ou, às vezes, não tem comprovação científica. Então, isso tudo precisa ser o quê? Analisado na hora em que o magistrado está verificando aquela inicial ou aquele recurso, em regra, agravo de instrumento, né? Para facilitar. E aí, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão relativamente recente, que é a ADI 7.265, de setembro de 2025. Essa decisão do Supremo, que é vinculante, ela estabelece, e aí vejam, alguns critérios para que o magistrado conceda uma tutela. Nós não tínhamos esses critérios estabelecidos de forma vinculante até setembro de 2025. Agora, o que diz, né, a ADI 7.265, para quem está anotando, que é relevante considerarmos? O julgador deve verificar obrigatoriamente prova de requerimento prévio à operadora com negativa. Por isso que eu falei
né, dos prazos, falei que a gente faz lá o requerimento, e aí você tem a negativa, regular ou irregular, mas tem que ter a prova. Ou então mora irrazoável ou omissão do plano. E aí nós temos uma súmula do nosso tribunal que a demora irrazoável ou a omissão do plano de saúde em responder já gera um dano moral em ré ipsa. Nós temos isso já definido aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas tem mais. Consulta ao NATJUS, e aí nós, magistrados, temos que consultar o NATJUS ou a especialista técnico. Para conceder a decisão, eu agora tenho que fazer isso. E como é que se consulta o NATJUS? CNJ. Nós temos lá os pareceres, tá, disponíveis. E se eu não encontrar um parecer disponível, doutor Marcos Antônio, o que eu posso fazer? Eu posso consultar um especialista técnico. E aí me lembrei de um artigo, desembargadora Jaqueline, do Código de Processo Civil, que fala da perícia simplificada. Né? Porque eu tenho que consultar um especialista. Como é que eu faço isso de forma célere? Usando aquela previsão legal da perícia simplificada que o magistrado de ofício, ou a requerimento das partes, poderá ouvir um especialista naquela área. Então, para cumprir o que pede o Supremo Tribunal Federal, eu, então, se eu não vou consultar o NATJUS, ou não tenho lá como consultar, por algum motivo, eu consulto um especialista, fazendo uso, e o artigo, para quem quiser anotar, é o artigo 464 do Código de Processo Civil, aí são os parágrafos 2º, 3º e 4º. E vem mais. Diz ainda, sendo vedado deferir cobertura baseada exclusivamente na prescrição médica. E se tiver um caso de urgência? Eu vou ter que cumprir isso tudo. A decisão é o quê? Ela é vinculante. Isso é só para criarmos aqui um debate. Mas, em caso de deferimento, tem que ser enviado um ofício ANS para a avaliação de inclusão no rol. Então, hoje, nós temos sistematizados pelo Supremo Tribunal Federal os caminhos que devem ser observados pelo magistrado para conceder a sua decisão em termos de tutela. Isso é importante? É importante para que a gente possa dar, vamos dizer assim, eficácia àquela ideia de que as tutelas devem ser pautadas em evidências o quê? Científicas. O STF veio e criou o quê? Um regramento. Então, nós estamos falando aqui de prova médica versus diretrizes técnicas, porque eu tenho lá um rol da ANS, e aí eu quero, por exemplo, algo que é extra-rol. Eu posso pedir? Posso. Mas o rol é taxativo? Ele é taxativo, mas não é absoluto. Ele admite exceções de forma o quê? Fundamentada. Eu posso, de forma fundamentada, ultrapassar aquele rol da ANS. Então, o judiciário, ele encontra uma série de situações complexas quando quem tem que regular não consegue regular os planos de saúde e nem resolver eventuais, não digo litígios, mas reclamações que possam surgir dos usuários. Hoje mesmo, na hora do almoço, sem citar nome, nós estávamos comentando de uma pessoa, um amigo, que precisou fazer uma cirurgia de urgência e o plano não respondia. Ele foi, então, e buscou o quê? A agência reguladora. Fez uma reclamação. E a agência resolveu, ele não precisou
ir ao judiciário. Mas vejam, eu sou obrigado a ir à agência reguladora antes de ir ao judiciário? Não sou. Na verdade, eu posso ir direto ao judiciário. Mas vejam que aqui funcionou a regulação. Ele foi, reclamou na agência reguladora, na ANS, e a questão foi solucionada pelo plano de saúde. Então, muitas vezes, nós poderemos evitar o litígio no judiciário se nós fizermos uso da Agência Nacional de Saúde, que regulamenta essa área. Tem regulação sobre esse sistema de saúde suplementar. Pois bem, eu trouxe essas ideias para a reflexão dos senhores e já no almoço conversava com o Dr. Marcos Ottoni que nós precisamos fazer um outro evento para tratar do NatJus, que eu acho que isso é muito importante discutir, principalmente, e aí deixa eu só abrir aqui, no momento que, por exemplo, no nosso tribunal, em fevereiro desse ano, foi instalado o segundo núcleo digital do 2º grau para recursos de saúde suplementar, com sede na capital e competência territorial abrangendo todo o Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. O segundo núcleo digital do 2º grau para recursos em saúde suplementar será responsável pelo processamento e julgamento dos recursos interpostos que tratem de fornecimento de insumos, medicamentos e tratamento médico hospitalar, domiciliar, home care, autorização de exames, bem como da continuidade de prestação de serviços, no caso de rescisão, migração ou portabilidade do plano, e ainda do pedido de reembolso, com exceção daquelas que tenham por objeto discussão acerca da verdade dos do reajuste contratual, da mensalidade ou inclusão do nome do consumidor em cadastro restrito, sem anotação de prevenção. Então, haverá um núcleo digital, 2º grau, que cuidará de todas as questões, menos aquelas que dizem respeito a reajuste e negativação do nome no Serasa, vamos dizer assim. Ok? E como funciona esse núcleo? Né? Só para que vocês saibam, porque ainda não estão sabendo. Vocês já sabiam? Quantos aqui sabiam? Olha como Mas já está funcionando. E é de fevereiro. Né? Começou, na verdade, em abril. Isso. E eu estou instigando, já já vocês vão saber por quê. Né? Como é que é o funcionamento? Terá um desembargador presidente, e esse desembargador presidente será assessorado por magistrados. Na verdade, eu sou presidente. Porque ela é presidente, é por isso que eu estou falando. Entendeu? Ele é composto por 2 turmas julgadoras, cada turma julgadora tem 5 magistrados, né, que vão julgar. A minha presidência ela é puramente administrativa, eu tenho a coordenação de todos os núcleos do Estado do Rio de Janeiro, exceto de execução fiscal, os 12 núcleos de 1º grau e mais o núcleo de 2º grau. E lá é que serão julgados todos esses recursos. Então, é nesse núcleo que todos esses temas, esses assuntos, esses estudos serão concentrados. Hoje nós temos uma distribuição pelas câmaras de direito privado. Não será mais assim. É tudo dirigido para aquele núcleo. E aí nós teremos julgadores especializados para decidir esses temas. Por isso que nós temos que cada vez mais discutir esses assuntos. E com esses comentários, eu, sendo rigoroso com o meu tema, com o meu tempo, né, eu encerro a minha breve manifestação com os senhores, agradecendo a atenção de todos, agradecendo mais uma vez o MB e dizendo que o dia hoje foi assim muito proveitoso. É a minha última palestra, mas ainda não encerramos, não. Temos ainda a fala do presidente, ainda temos a fala da presidente da mesa, mas eu saio daqui hoje muito satisfeito por tudo que se comentou, pelas reflexões,
pelas, vamos dizer assim, provocações também, para que o debate continue e não se encerre apenas nessa tarde. Então, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Bem, agradeço ao desembargador Vitor e quero dizer aqui que ele foi muito profundo e hábil na forma de esclarecer as dificuldades do magistrado no momento em que se depara com um processo envolvendo saúde, seja ele abrangendo a saúde do ponto de vista da saúde suplementar ou da saúde pública. O desembargador Vitor colocou bem os nossos dilemas do dia a dia, né, as nossas dificuldades, às vezes, até há uma incompreensão, porque nós não decidimos como queremos, decidimos como podemos. E o podemos aí ele está balizado por muitos fatores, que vão desde a lei, né, porque, para além da nossa vontade, o juiz não é um fazedor da sua própria vontade, pelo menos não deve ser, né? Esse é um problema que a gente tem que encarar melhor. Nós não somos eleitos, não estamos aqui para agradar, né? A gente tem que ser da essência da nossa função a imparcialidade, e a imparcialidade ela nem sempre é simpática, né? Claro que uma coisa é a Jaqueline, pessoa, diante de um caso, né? Quando a gente se depara com um problema de saúde. Uma coisa é o que a Jaqueline pensa, o que a Jaqueline quer e o que a Jaqueline adoraria fazer. E outra coisa é aquilo que a Jaqueline pode fazer, seja do ponto de vista da estrutura, que não adianta eu mandar cumprir o que não adianta eu entregar banana para quem só tem maçã, né? Se a pessoa só planta maçã, eu não posso condenar nem entregar banana, porque quem planta maçã não tem banana para entregar. Então, além desse aspecto, que a gente não pode deixar falando assim de uma maneira muito didática, além desse aspecto, além da capacidade da parte cumprir, nós temos que saber que nós somos balizados pela lei. Nossa vontade não é a vontade da pessoa do magistrado. O magistrado ele não é mau, ele é um cumpridor da lei. E, às vezes, a lei, gente, todo mundo aqui sabe, né? Os estudantes, a gente aprende logo de cara. Uma coisa é o que é legal e outra coisa é o que é legítimo. Nem sempre o que é legal é legítimo. E, muitas vezes, a lei ela é feita, o direito é muito dinâmico. A lei ela é estática, né? E a lei ela geralmente aparece a partir de uma demanda social. A lei ela sempre está atrás do fato. Ela vem sempre depois do fato. Então, muitas vezes, nós somos levados a mudar a realidade legal a partir de acontecimentos sociais que estão clamando por modificação. Então, a gente está sempre atrasado. Então, o magistrado ele vive essa realidade, né? E eu estou dizendo isso, e tudo isso para dizer da importância da fala do desembargador Vitor, da sua sensibilidade, mas também porque o Poder Judiciário ele não está alheio a isso. Tanto assim que, no momento mais difícil, eu acho que do mundo, pelo menos do mundo que eu vivi, eu não vou dizer quantos anos eu tenho, por favor, eu dou minha senha bancária, mas minha idade eu não conto, mentira. A minha idade está no Diário Oficial, não dá nem para mentir. Juíza não pode mentir idade, magistrado não tem como. Quer saber, vai lá no diário que está lá. Transparência total. Esse dado devia ser sensível, mas não é. Não é. Pois então, assim, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque o Poder Judiciário ele não está alheio a isso. Num momento muito difícil da humanidade, foi o momento da pandemia, o CNJ, em boa hora, ele criou uma ferramenta muito nova, muito diferente. Eu diria que ele rompeu com o paradigma, que ele criou os núcleos de justiça 4.0. Uma ferramenta que, durante muito tempo, tem sido, agora eu quero dizer que está superada essa imagem, muito mal compreendida. Mas é uma ferramenta extremamente importante, extremamente moderna, arrojada, e ouso dizer, é o futuro do Poder Judiciário. No Estado do Rio de Janeiro, nós temos, hoje, em primeiro grau, 12 núcleos de justiça 4.0, que tratam desde a saúde pública, saúde privada, mas também órfãos e sucessões, direito bancário, concessão de serviço público, uma série que eu não vou perder meu tempo, nem o tempo dos senhores falando sobre isso. Mas por que eu quero dizer isso? Porque, no âmbito da saúde, nós temos hoje, eu posso dizer, não um sucesso absoluto, mas nós temos caminhado a passos largos para uma melhora na prestação jurisdicional. Por quê? Porque nós compreendemos, assim como o CNJ, assim como o Poder Judiciário, que não há justiça boa, que não seja aquela justiça reconhecida como tal, pelo usuário dela, pelo aquele que é, na verdade, o nosso cliente, que é todo mundo do dia a dia que precisa da manifestação de um juiz, da decisão judicial. E, nesse particular,
entra a ideia da Justiça 4.0. O Núcleo 4.0, eu queria fazer um parêntese aqui, ele não tem, principalmente no âmbito da saúde, ele não é vocacionado para questões cujas as decisões ainda não estejam amadurecidas no âmbito dos tribunais superiores. O Núcleo de Justiça 4.0 ele é uma ferramenta bastante adequada, bastante vocacionada para as demandas de massa. O que os núcleos 4.0 estão fazendo em termos de saúde suplementar e saúde pública é trazendo para um âmbito especializado a jurisdição de massa, ou seja, aquelas matérias que já estão devidamente sedimentadas no âmbito dos tribunais superiores. Tanto assim que a nossa competência, a atribuição desses núcleos, ela não passa por causas complexas. Se houver uma discussão complexa de validade, de interpretação de cláusula, reajuste que ultrapasse os limites daquilo que já está consolidado, o núcleo não tem condições de abarcar. Ele está trazendo para o interior dele as questões de massa, ou seja, tudo aquilo que a jurisprudência já pacificou. E por que isso? Porque nós temos a compreensão que, a partir desses núcleos 4.0, primeiro, é preciso que a gente reconheça que, hoje, a judicialização da saúde ela não é mais um problema esporádico, excepcional. Ele é sistêmico. Então, os núcleos de saúde 4.0 é uma resposta institucional a essa realidade. O que se busca? O que se quer? Quando nós temos a judicialização da saúde, nós temos hoje, basicamente, o que se discute nesse âmbito? Cobertura contratual, medicamento, cumprimento de decisões, de determinações da ANS. É isso que se busca. E o que o núcleo é capaz de fazer? O núcleo ele passa a ser uma justiça especializada. Ele é composto por 5 magistrados. O núcleo de saúde vai avançar, inclusive, agora para 7 magistrados. Ele tem uma abrangência estadual. Ele não está preso a questões geográficas. Ele responde. Nós temos hoje e-mails dedicados. No núcleo de saúde suplementar, por exemplo, nós tivemos uma reclamação da OAB com relação à dificuldade de determinados advogados acessarem determinados juízes em situações de emergência que não podem aguardar o agendamento comum do magistrado em atendimento ao advogado. Nós criamos um e-mail dedicado para que os advogados, em situação de urgência, possam entrar diretamente em contato com o núcleo que vai fazer a ponte entre ele e o magistrado. Mas por que é importante o núcleo? O núcleo ele permite que eu possa colocar pessoas, juízes que são capacitados e especializados para julgamento da matéria. Nós temos a finalidade de promover um maior atendimento e uma rapidez do contato entre o magistrado, por exemplo, e o natijuiz. Nós facilitamos a compreensão. Muito mais importante que isso é que nós diminuímos a judicialização, porque, a partir dessa criação, o que nós estamos criando no âmbito do Núcleo 4.0? Qual é o nosso grande objetivo? Segurança jurídica. O desembargador Ricardo Alberto trouxe um ponto muito sensível aqui. É impossível para a população compreender que uma pessoa que está no quarto ao lado do hospital, no mesmo hospital que você, com o mesmo médico, fazendo o mesmo tratamento, tenha a sua pretensão judicial aceita e o outro absolutamente negado. Isso é incompreensível. E o Núcleo 4.0 ele tem a capacidade de impedir que isso aconteça. Por quê? No Núcleo de Justiça 4.0 não há lugar para voluntarismo. O que acontece ali? Como nós somos uma justiça especializada, como nós temos ali uma demanda de massa, que demanda de massa, leia-se, repetida, nós temos capacidade de padronizar. Padronizar não só decisões, como também o procedimento. O que a padronização traz? A padronização traz celeridade. Primeiro ponto. Segundo ponto, como nós somos 5, 6, 7, e nós trabalhamos com consenso, como nós estamos trabalhando com demandas de massa irrepetidas, idênticas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o consenso entre os magistrados. As decisões são consensuais. Em que medida? Não é possível, não vai acontecer, da Maria conseguir a Novalgina e o João na mesma situação que ela não conseguir. Porque essa demanda ela já está tratada no âmbito do núcleo e ela já está uniformizada. Existe o consenso. O consenso, qual é a finalidade do consenso? Primeiro, trazer segurança jurídica. Gente, o que é segurança jurídica? Segurança jurídica é o mesmo que a gente definir a regra do jogo antes dele começar.
Eu não posso entrar num jogo sem saber quais são as regras do jogo. Isso serve não só para o advogado, quando recebe seu cliente dentro do seu escritório, e ele pode dar a ele uma mínima previsão de resultado. Olha, o seu direito é bom, o seu direito não é bom, a chance aqui é boa, aqui é nenhuma. De uma maneira pulverizada, ele não tem condições de dizer. Porque, num poder judiciário imenso, como o nosso, vou falar do Estado do Rio de Janeiro, que é a minha realidade, com mais de 600 juízes em atuação, eu não tenho condições de padronizar. Eu vou padronizar em pequenas demandas, em pequenos núcleos. Do momento que eu crio esse núcleo e eu padronizo, eu dou segurança jurídica. E essa segurança ajuda o advogado a informar o seu cliente, mas ajuda ao cliente saber o que pode pedir ao judiciário e, mais ainda, ajuda a que o sistema se mantenha. Por quê? Porque também, do ponto de vista de quem presta o serviço, da operadora, ela sabe o que pode esperar. Isso facilita o quê? Isso facilita o cálculo atuarial. Gente, quando... É a mesma coisa de se pegar um... Eu estou falando de uma maneira muito didática, porque eu sei que a plateia é diversa. Eu poderia estar falando aqui de uma maneira, digamos, mais técnica, mas talvez não alcançasse tanto público. Então, só me perdoe a informalidade, mas a intenção aqui é informar. Então, quando eu, por exemplo... Me perdi. O que eu estava falando aqui? Não. Eu estava falando da segurança jurídica, lembrei. Por que ela é importante? Do ponto de vista da sociedade e da operadora. Quando eu tenho uma justiça pulverizada, com decisões de todos os jeitos, uma que concede, a outra que não concede, uma que dá e o outro que não dá, o que concede? Ninguém consegue se organizar. Nem o advogado sabe o que pode informar ao seu cliente, nem aquele que busca o Poder Judiciário sabe o que pode esperar do Poder Judiciário, e nem as operadoras sabem que cálculo elas vão fazer para cobrar mensalidade. E o que acontece com isso? Acontece a mesma coisa que acontece num banco. Quanto maior o risco, maior os juros. Se eu não sei, se eu não posso calcular qual é o preço, o quanto é que eu vou gastar, como é que eu vou saber quanto eu vou cobrar? Se eu sou dono de um mercadinho, de uma papelaria, e eu não sei quanto é que eu vou pagar pelo produto que eu vou vender, como é que eu vou calcular o preço de revenda desse produto? De duas, uma. Ou eu vou falir, porque eu não vou ter condições de calcular, ou, segunda, ou eu vou explorar minha clientela, porque entre falir e sobreviver, eu vou encontrar um valor que certamente não vai passar no mínimo. Eu vou tentar encontrar um valor que possa impedir que eu me surpreenda negativamente. Isso, gente, é um malefício. Muitas vezes a gente pensa que o bacana é desconsiderar o contrato. A cada contrato que eu desconsidero, eu aumento o preço da mensalidade, porque eu aumento o risco. Eu aumento o reajuste. Porque ninguém vai trabalhar na incerteza. Até porque o problema não é ela falir. É ela falir sem poder honrar o pagamento a quem ela deve. Porque, se ela não recebe, ela não paga. Gente, o risco é tremendo. E, quando se falou hoje de manhã em risco sistêmico, o que acontece? Quando você decreta que uma operadora de plano de saúde parou de funcionar e você sai pulverizando os clientes dela para todos os lados, você cria um clima de desconfiança no mercado. É a mesma coisa com o banco. Nós estamos assistindo aí uma situação nacional de banco. Qual é o problema quando o banco quebra? E por que eu tenho que ter lá um fundo garantidor de pequenos investidores? Porque, se eu não tiver, eu vou quebrar a confiança no sistema econômico. E, se eu quebro a confiança do sistema econômico, ninguém vai botar mais dinheiro em banco. Vão botar o dinheiro debaixo como é que se diz? Do colchão. Ué, se eu botar o dinheiro abaixo do colchão, o que vai acontecer? Não vou ter mais empresa. Eu não vou ter crescimento, eu vou ter retrocesso. Isso se aplica às operadoras de plano de saúde. Eu não sou de operadora de plano de saúde, só para dizer. Isso eu falo também em relação ao serviço público. Ah, mas a saúde é pública. Gente, saúde pública é quem paga. Ela não é de graça. A saúde pública tem um custo. Se eu dou um medicamento de 10 milhões para uma criança, eu vou deixar mais 10 milhões de crianças sem medicamento, porque esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Então, é lindo. É claro que, quando eu vejo, em algumas situações, numa Câmara de Direito Público, não estou falando mais nem de saúde privada, não, estou falando de pública. Chega lá uma criança, ela precisa de um medicamento que custa 18 milhões. Gente, política pública tem que ser aquilo que eu posso universalizar. Porque, se eu não posso universalizar, eu estou criando uma casta de privilegiados. Só aquela criança vai ter o remédio. E se outra criança que tiver aquela doença e for lá pedir o remédio, eu vou ter que dizer que não, porque não vai ter mais dinheiro.
porque tudo tem um custo. Então, é muito complicado. Eu sei que é difícil a gente compreender, mas até aquilo que é público, nós estamos pagando por isso. Quando a gente dá uma pensão por morte a quem nunca contribuiu, nós estamos falindo a Previdência. Porque a Previdência ela tem um valor que a gente contribui mensalmente, que é tirado da onde? Não é da cabeça. É tirado de um cálculo atuarial que o poder público faz, no sentido, olha, quanto o envelhecimento da população, ele tem todo um cálculo. Se eu chego e começo no Poder Judiciário a dar ordens e quebrar essa lógica, eu não estou quebrando só uma lógica, eu estou atendendo a Maria, mas eu estou falindo todo o sistema. Então, gente, isso se aplica no plano público e no plano privado. É preciso que tenhamos responsabilidade. O juiz ele é um responsável. Ele não é, claro, que como a gente sabe que muitas vezes é a pessoa que não nos compreende. Puxa, mas que pena. O que custava o Estado dar um remédio de 10 milhões? Para quantas crianças eu vou poder dar um remédio de 10 milhões? O Estado ele tem o dever de atender a todos, e não só aqueles que vão ao Poder Judiciário. E quando eu vou ao Poder Judiciário pedir, por exemplo, para furar uma fila, porque quando eu chego lá eu quero fazer uma cirurgia bariátrica. Aí eu vou para o juiz, olha, o Estado me botou numa fila de 1 ano. Gente, se eu tirar você e botar você em primeiro lugar, tem gente que está há 4 anos na fila e que vai ser posta para trás. E aí eu vou beneficiar 1 e prejudicar 200. Tudo isso nós temos que levar em conta. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa é uma discussão importantíssima, acho que a gente precisa informar a população. Hoje eu conversava na hora do almoço, me desculpe, eu acho que a população tem uma má compreensão do que é o julgar, do que são as nossas amarras, do que nós podemos fazer enquanto magistrados. Nós não somos legisladores, nós temos balizas a cumprir. E é muito bonito, às vezes, quando a gente vê um ou outro colega, que não importa quem, aqui no Rio de Janeiro, no Pará, no Maranhão, que pega e rasga. Só que rasgar a lei tem um custo, que a gente não enxerga. O custo vem adiante. A cada contrato, a cada remédio que eu dou, que está fora do rol, a cada tratamento que eu determino que se faça, que a parte não pagou por ele no período que ela tem de contrato com a operadora, eu estou criando um buraco no sistema. Ah, mas é só um. Não, gente, não é só um. Só para que vocês tenham uma ideia, a cada ano nós temos 650 mil novas ações envolvendo saúde. Já passou, se eu for contar, no Brasil inteiro, nós temos mais de 2 milhões de processos tratando de saúde. Não é só um processo. E saibam mais. Por que o núcleo é importante? Aí eu vou voltar para o núcleo. Porque ali eu tenho condições de cara, imediatamente, a partir não só da sensibilidade do magistrado, mas dos instrumentos de inteligência artificial, como eu tenho um campo pequeno, eu detecto de cara as demandas predatórias. Porque é o outro problema da justiça pulverizada, a demanda predatória. Porque aonde não tem ordem, a desordem se impera. Se eu sei que, mesmo que eu não tenha direito, o advogado sabe que ele não tem aquele direito, mas ele sabe que, numa comarca, por exemplo, pequena, tem 4 juízes, ele sabe perfeitamente quais são os entendimentos ali. Ele vai distribuir a ação, ele perde com ele, mas ele ganha com ele ganha com aquele. No custo-benefício, aí o que ele faz? Quando ele vê que tem 3 dando e 1 não dando, ele vem com uma tese doida e bota 4, 5, 40, 10 mil processos iguais. Às vezes, desses 10 mil, só tem 100 pessoas verdadeiras. O restante é tudo falso. Isso são as demandas predatórias. Então, o Núcleo de Justiça 4.0 é um avanço também nesse particular. Ele permite que eu detecte imediatamente as tentativas de ajuizamento de demandas predatórias, que são predatórias não porque dão trabalho ao juiz, não, porque quebram o sistema. Porque, se eu começo a dar decisões enlouquecidas, eu estou quebrando o sistema. Então, gente, é importante que a gente, esse dia de hoje, para resumir, eu peço desculpas se eu me alonguei, mas é porque hoje, todo o espaço que eu tenho, eu faço questão de informar a população, por menor que seja, do nosso trabalho. Nós não somos maus, nós queremos atender a todo mundo. Claro, não prestamos a jurisdição que gostaríamos, porque nos falta condições até de recursos humanos suficientes para atender. Nós temos muito Brasil, muitos Brasis dentro do Brasil. Né? Então, o CNJ ele tem um papel importantíssimo nisso,
que o CNJ ele tem a partir... E aí eu não sou do CNJ, não, tá, gente? Mas eu compreendo. O CNJ, através dessas resoluções que criam os núcleos de justiça 4.0, ele criou por quê? Porque ele, com uma visão abrangente do país, porque ele visita o país inteiro, ele conhece os muitos Brasis que tem, e ele procurou encontrar um caminho, não só no âmbito da saúde, mas de temas tão relevantes quanto, como serviço público de toda espécie, água, esgoto, bancário, esses contratos aí que a gente vê fraudes de contratos de empréstimo, de consignados, enfim, que é uma maneira que nós temos de gerenciar essas demandas. Se eu coloco essas demandas que são repetidas, iguais, padronizadas, num só ambiente, eu tenho condições de padronizar não só, né, o procedimento para dar celeridade, mas também o resultado. E quando eu tenho uma justiça azeitada, que trabalha não na pulverização, mas na concentração, eu posso emprestar segurança jurídica, porque eu não vou ter o risco de decisão boa para um, ruim para outro, em casos idênticos. Eu vou ter uma justiça, como é que se diz, firme, uma justiça de qualidade. Porque é preciso o consumidor, aquele que vem ao judiciário, ele precisa ter condições de, até de chegar, antes de procurar o advogado, de se informar, de ter condições de dizer assim, não, isso aqui eu tenho chance de ganhar. Ele não tem hoje condições de fazer, porque ele não sabe o que vai acontecer. Mas, se eu tenho segurança jurídica, eu já sei de antemão quais são as regras do jogo. Eu já sei qual é a jurisprudência. Nesses casos que não são casos especiais, não são casos que demandam uma análise detida, porque é muito diferente, são casos idênticos, a jurisprudência já está firme. E ela está sendo respeitada. Isso é que a gente consegue no Núcleo de Justiça 4.0. Então, eu faço questão sempre de dizer, principalmente no âmbito da saúde, o juiz ele não é mau. Ele não faz o que ele quer, pelo menos não deveria. Ele tem que fazer aquilo que a lei permite e aquilo que a realidade do processo mostra. Isso é que é muito importante. Muitas vezes eu tenho até um bom direito, mas eu não tenho prova da existência dele. E vocês não podem esquecer que o juiz não conhece ninguém. O juiz trabalha com o que está no processo. Se eu tenho um bom direito, mas eu não tenho condições de demonstrar que ele existe, o juiz não sabe quem é você. Ele trabalha com a realidade do processo. Se você, a pessoa, se você não consegue reunir elementos que mostram o seu direito, por mais que ele tenha até desconfiança, eu não posso julgar, eu acho que ela tem razão. Olha, não, ela está falando a verdade. Não, gente. Eu tenho que justificar minha decisão. Até porque o meu sentimento, a minha avaliação pode não estar certa. E eu estou ali para fazer o quê? Para fazer o que a lei manda. Eu não posso julgar com o meu senso pessoal de justiça, porque o meu senso pessoal de justiça pode não ser o de vocês. Eu posso achar que uma coisa é justa e vocês acharem... não, mas isso não é justo. Eu digo, não, é. Por isso é que existe lei. Porque eu não posso julgar com voluntarismo. Eu tenho que julgar com aquilo que é o senso comum. E o senso comum, o que a gente espera? É a lei. A lei é resultado do quê? Da avaliação dos representantes do povo que, cientes e, como é que se diz, com vontade de acertar, sensíveis às dificuldades da população, legislam em favor da população. Para quê? Para que eu possa saber de antemão quais são as regras do jogo. E eu, como juiz, eu sou obrigada a acatar o senso comum, que é a lei, e não botar minha vontade acima da lei. Então, eu peço desculpa se eu me alonguei, mas eu não podia me furtar. Foi uma alegria estar aqui, aprendi demais. Doutor Marcos Vinícius, foi um espetáculo essa palestra. Meu colega querido Vitor Marcelo, Jean, obrigada por esse dia maravilhoso que eu tive aqui, por essa oportunidade. Foi um dia de muito aprendizado para mim. Eu sempre aprendo muito. E com vocês, com a plateia, com todos. E é muito bom, de alguma maneira, poder participar ativamente e dar também aqui o meu ponto de vista. Obrigada e me desculpe aí se eu avancei, como é que se diz, no tempo. Foi um prazer. Muito obrigada. Viram como ela fala fácil? Não é? Não é fácil. Fala... um privilégio estar ao lado dela, vendo? Não, é porque eu adoro o que eu faço, gente. Eu tenho muito prazer, realmente. E estar com esses colegas que me inspiraram aqui o dia inteiro, aí eu fiquei pensando aqui.